É isso mesmo, TT. O Coritiba, que agora treinado pelo técnico Jorginho, começa a preparação para esse jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto com bastante intensidade. Ontem, no período da tarde, o Jorginho teve o primeiro contato com o elenco do Coritiba. Foi ali o primeiro treino e ele já quis ver a equipe dentro de campo, já fez uma movimentação. O Jorginho, pelo que nós tivemos de informação, ele já começou a fazer ali as avaliações. Inclusive, existem alguns jogadores do Coritiba que podem começar a ganhar espaço com essa chegada do Jorginho. A gente tem que lembrar que em 2022 ele chega para treinar o Vasco da Gama, faltando 10 rodadas pro fim da Série B, com a missão de recuperar o Vasco. O Vasco era o quarto colocado naquele momento, mas vinha em queda livre. Existia um temor muito grande que o Vasco não conseguisse o acesso naquela temporada. Tanto é que o Clube Carioca foi garantir mesmo o G4 na última rodada, porque na penúltima rodada o Vasco perdeu pro Sampaio Correia em São Januário, foi isso, né, Ale? E aí pegava o Ituano num jogo que era o jogo que valia mesmo, quarto, né? Contra o quinto, o Ituano se vencesse, passava o Vasco e tirava o Vasco do acesso. E o jogo era em Itu, era no Novelli Júnior. Novelli Júnior, exatamente. Então era um jogo bastante complicado, era jogo de vida ou morte pro Vasco da Gama. E aí o Vasco, com o gol do Nenê, acaba vencendo e conquistando ali o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, com o Jorginho no comando. E uma das principais peças daquele time do Jorginho, um jogador que ganhou espaço com o treinador e viveu ali talvez o melhor momento da sua curta carreira ainda, é um jogador de 22, 23 anos, foi o Figueiredo. O Figueiredo foi muito importante naquele momento do Vasco da Gama, treinado pelo Jorginho. E agora eles se reencontram aqui no Coritiba. Um fato que é bastante interessante é de que o Figueiredo, ele foi uma espécie de coringa daquele time, porque ele atuou como lateral direito, ele atuou como ala direito no esquema de 3 zagueiros, atuou como ponta pela direita, pela esquerda e como centroavante, ou seja, jogou em 5 funções diferentes. Então a gente pode esperar que é um jogador que vai ganhar aí algumas oportunidades com o Jorginho e pode estar reencontrando o bom futebol que teve no fim daquela temporada no Vasco da Gama. O Jorginho, que também é um treinador muito conhecido por ser pulso firme, e esse foi o fator preponderante para sua escolha como técnico do Coritiba, e aí ele já começa dando algumas mostras. Ontem teve o primeiro contato, hoje, terça-feira, a pedido do próprio treinador. O elenco vai treinar em 2 períodos. Já treinou pela manhã e agora volta a campo na parte da tarde. Então, não vai ter moleza para os jogadores do Coritiba. Acho que a gente pode esperar ali bastante cobrança daqui para frente em relação à comissão técnica. Vamos lá. Em relação ao treino a 2 períodos, tem uma questão positiva e tem uma questão negativa. A gente não pode ignorar isso pelo que a gente conhece e escuta dos profissionais de futebol, jogadores e membros de comissões técnicas pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. A questão hoje em dia, o alto nível do futebol treina em 1 período. Por que 1 período? Porque é um treino extremamente intenso, de 1h30, 2 horas, em que você trabalha todas as valências que você tem, físicas, técnicas e táticas, com os seus jogadores para utilização no jogo. E assim que se trabalham as melhores comissões técnicas do mundo. Então isso é um ponto. O fato do Jorginho treinar em 2 períodos é pior por causa disso? Pode ser por essa questão, ou não, porque ele está querendo conhecer o elenco, está querendo ter mais contato com os jogadores e ter mais tempo de trabalho com eles. Então, é claro, no início de trabalho, ele pode muito bem fazer o treino em 2 períodos, se ele achar necessário, para trabalhar outras coisas. Vai querer mudar um pouco a forma de jogar, precisa de mais tempo, quer aproveitar tudo isso e vai utilizar isso. Então, a gente tem que botar o ponto, porque pode ser benéfico ou não, por conta de como é feita hoje a preparação nos grandes times do Brasil e do mundo. Talvez isso também passe um pouco pela questão do Jorginho estar conhecendo o elenco. Eu concordo. Ele queria aproveitar essa semana cheia de trabalho para poder usar o máximo do tempo para ele entender o momento do Coritiba e conhecer melhor os seus jogadores. Eu concordo, e acho que ele tem que fazer isso mesmo. E assim, temos tempo, porque tem semana cheia, podemos fazer 2 períodos? Vou fazer porque acho que agora é necessário, eu quero mostrar algumas coisas para os atletas, quero estar mais em contato com eles. Por isso, não é uma crítica, eu estou colocando um ponto para
trazendo o que a gente escuta de profissionais do mundo do futebol. Eu não sou expert em preparação física. A gente não entende fisiologia, né? Não, eu tenho um pouquinho de estudo nisso, básico, e escuto muito o que profissionais da área falam. É só esse o ponto. Então, é claro, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Acho que ele tá certo. O máximo de tempo que ele puder passar com seus jogadores, com o elenco, para deixar o Coritiba pronto para esse desafio de conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, ele tem que fazer. Até porque não dá pro Coritiba terminar o turno sem ganhar nenhuma partida fora de casa. E o Coritiba tem uma chance. Última rodada do primeiro turno contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. É a única chance que sobrou. E é a estreia do Jorginho. Então, quem sabe, uma injeção de ânimo, um trabalho mais próximo com os atletas para poder passar um pouco das ideias que ele tem pro jogo do próximo sábado. Quem sabe tudo isso seja um fator positivo pro Coritiba conseguir de fato essa vitória. E quem sabe chegar mais próximo ao G4, né? Com uma combinação de resultado, tá 6 pontos atrás.